Oi, gente, nós estamos aqui mais uma vez hoje com o nosso Lives e Lives. Hoje a gente vai tratar do mundo tecnologias assistivas e inclusão. O nosso convidado de hoje é Ivanilton Leão. Vocês vão conhecer o trabalho dele tanto no âmbito social quanto no âmbito do dia a dia, certo? A tecnologia assistiva, ela trabalha a inclusão das pessoas com deficiência no mundo digital. Então, eu vou aguardar um pouquinho. Ivanilton já está aqui, né? E eu vou chamar ele para que ele comece a nossa live. Então, falando com algumas pessoas. Oi, Alessandra, Dario. Sim, pessoal, muitas vezes... Olá, boa noite, Newton. Boa noite. Bom, Tudo na paz, graças a Deus. eu já apresentei você como Ivanilton Leão e agora eu quero que você faça a sua apresentação para que as pessoas te conheçam. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Cristiane Cabral e trabalho com tecnologias assistivas já faz algum tempo. Ivanilton é a prova disso, né? Eu trabalho com a questão das tecnologias e inclusão para as pessoas com deficiência. E meu primeiro trabalho pontual foi a inclusão de pessoas com deficiência visual no mundo digital. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E Ivanilton está aqui para se apresentar e para falar um pouco sobre isso, para não dizer muito. Pois não, Ivanilton, a sua vez agora. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui, batendo esse papo legal sobre tecnologia assistiva e receber esse convite de uma pessoa tão maravilhosa quanto de Cristiane Cabral, né? Uma pessoa que a conheço há muito tempo, né? A gente fez uma amizade muito grande. Ela foi minha professora há algum tempo atrás, né, Cris? Há 20 anos atrás, ela foi minha professora de informática na Fundação Bradesco. E quando a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo, né? E já fizemos alguns trabalhos juntos. E sou professor, trabalho em Jaboatão dos Guararapes, fiz pedagogia e fiz educação especial, pós em educação especial. E já tenho 17 anos trabalhando na inclusão, né? Na educação. Já trabalhei em outras áreas, mas hoje eu trabalho na educação, em Jaboatão dos Guararapes, sou funcionário de lá. Trabalho em outros municípios, como Pombos, né? Já trabalhei pelo estado também, mas eu pedi exoneração de ambos os lugares, tanto estado como Pombos, para ficar só em Jaboatão. E trabalho juntamente com o Messi Ramos, né? E fazíamos um trabalho maravilhoso lá em Jaboatão, de inclusão, juntamente com a Lauriceia e toda a equipe da Educação Especial de Jaboatão dos Guararapes. E tive a grande oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, Cris, né? Que a gente tem caminhado junto na inclusão, temos conversado, temos tido muitas ideias. E depois de muita conversa, a gente resolveu falar um pouco sobre tecnologias assistivas, a importância da tecnologia assistiva no mundo digital na vida das pessoas com deficiência. Especificamente, eu vou falar hoje sobre deficiência visual. Muito bem, isso mesmo. Então, a gente vai começar tratando um pouco sobre o que seria o histórico da tecnologia assistiva, né? De onde veio, por que surgiu, qual foi a necessidade da gente poder tratar esse tema e também como essa necessidade surgiu no mundo, né? Então, Ivanilton vai falar para a gente um pouquinho, assim, um breve histórico do que é a tecnologia assistiva até chegar ao mundo digital que a gente vem trabalhando hoje. Eu vou ser rápido para a gente aproveitar na questão de falar do mundo digital, tá certo? Então, falar um pouco. A tecnologia assistiva, né, em relação à Lei Brasileira de Inclusão,
né, onde ela está lá, e diz o quê? A lei. Que tecnologia assistiva é a área do conhecimento de características interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologia, estratégias, práticas e serviços, que objetiva promover a funcionalidade em relação à atividade e participação das pessoas com deficiência, incapacidade e mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. É o que a gente pegando essa parte aí, tá certo? A gente vê que ele é de caráter interdisciplinar, porque ela está em todas as áreas, a tecnologia assistiva. A gente vê a questão da funcionalidade, eu vou falar rapidamente sobre a funcionalidade, né? A função, né? E a questão da autonomia, né? Porque através da tecnologia assistiva ela tem nos proporcionado autonomia, independência e qualidade de vida também. Inclusão social, e é uma ferramenta muito importante, né, para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida ativa na sociedade, né, de fato estar incluso na sociedade. A tecnologia assistiva ela é inerente às pessoas com deficiência, ela está ligada diretamente para que essa pessoa possa crescer, né, e exercer sua cidadania. Então, vou falar rapidamente aqui, certo? O que é função do corpo, estrutura do corpo e deficiência, para vocês entenderem o porquê da tecnologia assistiva ser tão importante na vida das pessoas com deficiência. Então, todo ser humano, ele tem estrutura do corpo e função do corpo. A estrutura do corpo são as partes anatômicas, tais como órgãos, membros e seus componentes, né? Os órgãos são olhos, coração, ouvido, pele, rins e etc. Os membros, temos os membros superiores, braços e seus componentes, né? Braço, antebraço, mãos. Temos os membros inferiores, né? E essa é a parte da estrutura do corpo. E o que seria a função do corpo? Justamente são as funções fisiológicas do sistema orgânico, inclusive do psicológico. Então, essa função ele vai fazer fazer a parte fisiológica do sistema orgânico. Então, tem o órgão, os olhos, dá um exemplo, tem os olhos, que é a estrutura do corpo. E qual a função dos olhos? Ver, é a visão, não é isso? Temos o coração, o órgão. Qual é a função do coração? Bombear o sangue, né? Temos os membros, né? Os membros inferiores. Qual a função dos membros inferiores? Das pernas, andar, se locomover. Então, justamente isso é a função, né? A parte fisiológica, que executa, né? Que faz o trabalho, faz o órgão trabalhar os membros. Então, aí isso faz parte de todo ser humano. Então, quando uma pessoa tem uma deficiência, certo? O que é a deficiência? É um problema nas funções ou na estrutura do corpo, como um desvio, uma perda de um membro, né? Um desvio, alguma coisa nesse sentido. Então, a deficiência, né? No caso, eu enxerguei até os 13 anos de idade. Meus olhos, né? Ainda hoje eu tenho a parte do órgão dos olhos, né? Eu tenho. Agora, eu não tenho mais a função. Meus olhos, eu não consigo mais ver. Eu não tenho mais visão. É aí onde entra a questão da tecnologia assistiva, a importância da tecnologia assistiva na vida das pessoas com deficiência, porque essa tecnologia assistiva, ela vai fazer a função daquele órgão, daquele membro que não funciona mais, certo? Que não executa mais o papel dele, né? O papel de andar, das pernas, né? Dos olhos de ver, do ouvido de ouvir. Então, a tecnologia assistiva vai fazer esse papel, procurar trazer a nossa vida
social, né? Nos colocar na vida social, inclusive eu poder estudar. Então, quando eu perdi a visão aos 13 anos de idade, certo? Veio a questão do luto, veio a questão de se reabilitar. Parei de estudar, já sabia ler e escrever, tinha parado de estudar na quinta série, na época. Então, eu tive que me reabilitar. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi o sistema Braille, para poder voltar. Então, uma tecnologia assistiva que fez a grande diferença na minha vida, o sistema Braille. Né? Adquiri uma reglete e um punção, aprendi com meu irmão também, que é deficiente visual, né? Que ele já tinha aprendido com outra pessoa. Nós morávamos em Garanhuns, ele aprendeu com o senhor lá, então aprendi com ele. E na época que eu perdi a visão, depois de 4 anos, eu voltei a estudar. Minha mãe resolveu se mudar para Recife, ela era professora de matemática e pediu transferência para cá, para Recife. Então, eu fui estudar no Santos Dumont. E foi uma coisa maravilhosa, porque através dessa tecnologia assistiva, né, de aprender o sistema Braille, uma nova escrita, né, uma nova maneira de escrever e de ler, que a partir dela eu tive acesso à leitura escrita e pude estudar, pude desenvolver, pude crescer, né, fui incluso de novo na escola. Então, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. E outra coisa que também foi fundamental para mim, né, quando a gente fala de autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social, né, a questão da escrita, do Braille, foi maravilhoso, né, me trouxe a oportunidade de estudar e depois, já aqui em Recife, eu fui fazer orientação e mobilidade. Por quê? Porque eu ia para a escola com minha irmã, Ivanilze, e ela sempre ia comigo. E nem sempre ela estava disponível. Por quê? Porque ela tinha a vida dela, certo? Tinha as atividades dela, estudar no mesmo horário. Depois eu comecei a fazer natação, tinha que ir mais cedo para natação. Então, nem sempre ela podia ir, eu faltava muito. Né? E por quê? Porque ela tinha a vida dela e aquilo me incomodava, certo? Por eu ter que ter ela das atividades para viver, para sair comigo, para andar comigo. Eu era totalmente dependente. Então, aí a orientação móvel, pode falar. eu não sei, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Me respondam se vocês estão conseguindo ouvir bem, Newton. Eu estou ouvindo um pouquinho baixo, mas pode ser porque aqui está chovendo bastante, tá? E uma outra coisa que eu queria avisar vocês, pessoal, é que às vezes acontecem algumas situações técnicas, por exemplo, como está chovendo bastante, pode ser que o vídeo pare, tenha um delay, dê pausado, mas a gente continua na live, tá? Até o fim, certo? A gente não para. Eu continuo. Se pausar Newton, se ele cair, eu vou, chamo ele novamente. Se eu cair, eu entro novamente, tá? Então, tem algumas situações que, como a gente fica sozinho nesses recursos, então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque tem outras situações adversas que a gente não tem como prever, tá? É só para quem não está muito acostumado a acompanhar live. E eu queria saber se vocês estão escutando bem ele. Ok, Marília, Teolália, Jaqueline, tá legal. Então tem muita gente aqui, viu, Newton? Você está bombando, mas pessoas mais importantes, amigos conhecidos que já trabalharam com a gente, muita gente conhecida aqui. Luiz, que fez live comigo a semana passada, Aline, muita gente legal aqui, tia Valéria, todo mundo em massa aqui, pessoal. Se vocês quiserem ajudar a gente também a divulgar, Roberto, que trabalha comigo já trabalhou comigo no Integrarte, tem essa setinha aí do lado da interrogação. Na interrogação, a gente pode fazer perguntas, tá? Que são perguntas que não aparecem nos comentários, são perguntas mais internas. Mas vocês podem fazer as perguntas no comentário também. Só tem um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente não consegue ler e ao mesmo tempo falar e ao mesmo tempo pensar nas coisas legais que a gente tem para dizer para vocês. Essa setinha que parece um aviãozinho de papel, ela direciona a live para algumas pessoas. Aí a gente pede para que vocês também divulguem a live para essas pessoas, porque esse assunto é um assunto de extrema importância, né? Ivanilton é uma pessoa que, assim, a gente criou um vínculo de amizade. Ele costuma dizer
que eu fui a professora dele, mas ele está corretíssimo. Eu fui professora dele na Fundação Bradesco. E mais uns 20, 50 e tantos lá, enfim, nessa área do mundo digital para as pessoas com deficiência. Eu trabalhei lá com eles a tecnologia assistiva digital, que aí a gente vai fazer um contraponto, que Newton está falando para vocês de uma tecnologia assistiva que foi a primeira que ele se utilizou, que foi o Braille, né? Depois disso, tiveram outras tecnologias assistivas na mão dele. Inclusive, esse telefonezinho aí que está na mão dele é uma tecnologia super mega assistiva para poder ajudar e falar com outras pessoas, com a gente. Então, a minha história de conexão com o Newton foi desde a Fundação Bradesco. Agradeço muito a Gina, que foi uma pessoa que me ensinou tudo sobre isso, né? E para eu aprender a dar aula para as pessoas com deficiência visual, eu precisei colocar venda nos olhos e fazer todo o percurso de mobilidade que eles fazem com a venda nos olhos, usar o teclado com venda. Eu tinha uma facilidade com o teclado porque eu sou da época da datilografia, então eu aprendi datilografia, eu tenho o teclado decorado e isso me ajudou bastante porque quando a gente trabalha tecnologia digital ou tecnologia assistiva digital, a gente precisa decorar um pouco sobre as teclas de atalho, porque a maioria das pessoas com deficiência visual não usam o mouse, usam o teclado. Então, para usar o teclado, você tem que ter a habilidade e a memorização das teclas de atalho. Por exemplo, para eu dar uma aula para uma pessoa vidente, entre aspas, vamos dizer assim, para salvar um documento, eu digo, vá lá no arquivo e salve, né? Para uma pessoa com deficiência visual, eu digo, acione a tecla Ctrl B. Então, são essas características importantes que a gente aprende, e eu fui iniciada, vamos dizer assim, por Gina, ainda Regina, uma pessoa maravilhosa da Fundação Bradesco de São Paulo, que me ensinou todas essas técnicas iniciais, porque a gente foi precursor aqui, né? Quando eu digo que eu trabalho com isso há 20 anos, eu comecei na Fundação Bradesco em 2000. E foi quando esta criatura estava lá e se perdeu, acho que uns 2, 3 anos, 4 anos aí pelo mundo. Quando eu fui fazer uma outra coisa, uma outra área, eu fui trabalhar na área de administração, aí Jesus puxou minha orelha e disse, volta. E aí a gente se reencontrou. Eu me lembro que o nosso reencontro foi na Fafiri, Newton. Tu carregando a máquina Braille. E eu disse, estás fazendo o quê aqui? Vou dar um curso, não sei o quê, não lembro o que era. E daí, então, a gente tá junto nesses processos, nessas lutas, nesses diálogos. E isso tudo fez com que a gente... Tem alguém falando aqui, meu professor, viu, Newton? É Larissa de Lourdes. Minha primeira aluna lá de Pombos, Larissa. Então, a minha primeira aluna. Nossa, Larissa. tecnologia assistiva, né? Estou amando o papo. Obrigada, Deia. Então, aí, a partir daí, né, eu comecei a minha... Na verdade, eu comecei um pouquinho antes, na Universidade Católica, que eu tinha o nosso amigo Lúcio Flávio, né, que ele fazia a mesma disciplina que eu, chamada Circuitos Lógicos, e ele simplesmente acertava o circuito na sala de aula e eu olhava o circuito e dizia, como você está acertando o circuito e eu não estou conseguindo nem entender a metade do circuito. E foi assim que começou a minha curiosidade para essa área e eu estou com essa galera assim até hoje, né? Me afasto, volto, mas terminou que fiz um trabalho também legal, importante para o governo do estado, chamado Tecnologia Assistiva, né? E aí gerou esse livrinho aqui, ó, né? Tecnologias Assistivas e Inclusão. Eu acho que ele inverte a tela aí, né? Aqui sou eu, Cristiane. E aí eu fiz esse trabalho com o pessoal lá do SEDUC, né? Com Terezinha, com o Jorge Bento, com um monte de gente, com a Ana, que me ajudaram bastante nesse processo, a professora Fátima, Davidson, um monte de gente que me ajudou. A gente nunca é só, né, nisso. E a gente tem essa pegada já faz algum tempo. Então, para continuar esse papo da questão da tecnologia assistiva, interdisciplinaridade,
funcionalidades, estrutura do corpo, qual a necessidade que o corpo pede, qual a tecnologia assistiva que pode te ajudar nesse processo, né? Aí eu vou pedir a Newton que fale um pouquinho sobre como ele usa tecnologia assistiva, ainda assistiva, no ambiente de trabalho. E aí ele vai galgando para a tecnologia assistiva digital. Que tipos de tecnologias você usa hoje no seu trabalho, na sua vida diária? Em relação à tecnologia assistiva, na área de informática, na área digital, meu primeiro curso, meu primeiro contato com informática foi um curso que, quando existia ainda a FISEP, foi com o Geraldo Feitosa. Eu fiz o curso do DOSVOX lá com o Geraldo Feitosa, em 1996, faz um tempinho, não faz? Aí foi meu primeiro contato com a informática, né? Eu fiquei encantado, me apaixonei, né? Foi muito bom o curso. Foi o meu primeiro degrau, né, que eu consegui subir em relação à informática. E a partir daí, eu fui comecei a ter contato com os computadores, né? Comprei um computador usado, bem velhinho, consegui comprar, bem velhinho mesmo, mas está funcionando. Instalei o Colorido, tá? DOSVox. Aí depois fiz o curso com Cris, lá na Fundação Bradesco, foi maravilhoso, né? Foi em 2000, né? No túnel do tempo, viu? Há 20 anos atrás. Então foi maravilhoso aquele curso. Ele abriu assim uma gama de oportunidade muito grande. Né? Eu aprendi mesmo a utilizar o computador para minhas necessidades. Né? Não sou nem um programador, nem analista, nada disso. Mas para as minhas necessidades eu consigo utilizar. Então, a partir daí, comecei a utilizar o computador, sempre ele fazer parte da minha vida, porque eu perguntar a vocês, o computador, o notebook em si, ele é uma tecnologia assistiva, só ele? Não. Ele não é uma tecnologia assistiva, ele é uma tecnologia. Mas ele passa a ser assistiva a partir do momento que a gente instala um leitor de tela. Nós temos vários leitores de tela, temos o NVDA, temos o JAWS, temos o sistema operacional DOSVox, né? E outros mais. O Virtual Vision. Então, são programas que foram criados para trazer a oportunidade para as pessoas com deficiência visual, poder navegar na internet, acessar mesmo o computador. Hoje eu levo uma vida assim, na área da informática, eu tenho acesso a tudo na internet. A única coisa ainda que é uma barreira só a questão das fotos, dos gráficos, imagens, né? Ainda, mas é uma coisa que está aí crescendo, né? Quem sabe, programa, aplicativo, fazer audiodescrição. E o que tem resolvido essa questão das fotos, da imagem, é o serviço de audiodescrição, que é uma tecnologia assistiva, o serviço de audiodescrição, que é uma coisa maravilhosa. Então, eu tive a oportunidade de aprender, né, com ela os leitores de tela, com o Geraldo Feitosa também, e os seus celulares. Depois, meu primeiro celular não tinha leitor de tela nem nada, né? Para aqueles celulares antigos, analógicos. O primeiro contato com o celular que tinha leitor de tela foi o E50 da Nokia. Instalei um programa que tinha um aplicativo e comecei a ter acesso. E hoje em dia nós estamos utilizando, né? Hoje eu tenho o iPhone, né? Hoje em dia tem os Androids, né? Que tem o aplicativo, todo celular Android, certo? Vem na questão da acessibilidade, vem lá o Talkback. Se você clicar e acionar ele, o seu celular começa a falar, né? Todo celular Android tem o Talkback. E o iPhone, né? Tem o sistema iOS, tem o VoiceOver. Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente ativa esse aplicativo, esse leitor de tela, no meu caso, né, daqui do celular, eu tenho acesso a tudo, eu acesso às redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, e outros mais, né? O Message, tudo. Nilton, tem uma Oi. pergunta, quer dizer, tem algumas, mas eu vou dizer de uma em uma, tá? Pode ser Ok. agora? Não. Pode. Não, deixa eu só completar a questão do meu trabalho. Então, Tá bom. aí, hoje, quando eu domino essa questão da informática, né, fui convidado para trabalhar na coordenação de educação especial de Jaboatão dos Guararapes, né, por Lauro Cé, Tomás e Adriana na época, né, e foi para mim um grande desafio, né, eu nunca pensei em trabalhar em coordenação. E hoje eu faço parte da equipe,
né, de coordenadores lá da Educação Especial de Jaboatão. Temos, em média, 20 coordenadores educacionais e se subdivide esses coordenadores para cada um ficar com a área. Então, eu fico na área de visual, eu e Messia Barros. E nós fazemos um trabalho lá, o seguinte, eu sou responsável, eu e ela, quando eu falo assim, tudo é eu e Messia. Somos responsáveis pelos brailistas do município, para dar formação, tá certo? Para orientar, acompanhar os alunos. Somos responsáveis, né? Eu sou coordenador, juntamente com ela, do curso de tiflologia, né? Nós coordenamos e damos aulas também. Nós somos responsáveis pela transcrição dos livros paradidáticos de Jaboatão dos Guararapes. Então, todo aluno que tem deficiência visual vai receber o livro paradidático, certo? Para poder ler, discutir, interpretar e tudo mais. E também transcrevemos as apostilas do Prepara, que é um curso que tem preparatório dos alunos do 9º ano para ir para o IF, né, e a Escola Técnica Estadual. Então, para que eu faça todo esse trabalho, o que seria de mim se não fosse as tecnologias assistivas, se não fosse o computador? Quando eu cheguei na coordenação, o Lauro Serra lutou e conseguiu um notebook para mim, para eu trabalhar, porque era necessário, né? Instalei o NVDA, instalei o JAWS, instalei o DOSVOC, instalei tudo, porque o que eu precisasse, desse falha nenhum, tinha outro para substituir. Então, a partir desse notebook, eu posso, né, pronto, na transcrição dos livros, eu escaneio os livros. Quando eu termino de escanear, né, através do scanner e utilizando o notebook, né, com leitor de tela, eu escaneio normalmente. Aí, envio para Messia corrige esse texto todinho, porque quando a gente vai escanear, vem algumas falhas, então ela corrige essas falhas, ajeita o texto todinho, formata. Aí a gente faz uma primeira impressão, utilizando que outra tecnologia assistiva, a impressora Braille. A gente imprime e depois de imprimir a gente vai fazer a revisão. Eu vou lendo em Braille, ela vai lendo lá em tinta, né? Utilizando o que a tecnologia assistiva, o Braille aí, né? A escrita. Aí a gente corrige, vê o que teve de falha na formatação, palavras que ficaram erradas, corrige tudinho, imprime de novo, aí faz outra revisão. Então é um trabalho muito grande. Então a tecnologia assistiva está sempre presente na minha vida para que eu possa ter autonomia para fazer todo esse trabalho, posso fazer de maneira independente, né? E ter qualidade, né? Ter um trabalho com qualidade. Então, isso é muito importante, essa tecnologia assistiva. Então, o que é que está envolvida, né, no meu trabalho? A questão do celular, para se comunicar nos grupos do WhatsApp de trabalho, né? Mandar e-mail pelo celular também. Faço tudo pelo celular. E o notebook. Aí tem a questão da bengala, que é uma tecnologia assistiva. Tem o cão-guia Mamute, que é uma tecnologia assistiva também, que é um serviço de tecnologia assistiva, né? A diferença da bengala para Mamute, para o cão-guia, é o seguinte, que a bengala ele é um produto, ele não tem vida. E o cão-guia ele ele faz um serviço para mim. Então, a tecnologia assistiva com vida, né? A grande diferença é essa. E a grande diferença é que a bengala, eu tenho que ter contato direto com o obstáculo, né? Tanto faz ser um poste, uma boca de lobo, um canal, né? À beira de um canal, eu vou ter que ter contato direto com a bengala. Então, o risco de acontecer um acidente com a bengala é maior. Já o cão-guia, não. O cão-guia, ele não deixa eu ter contato com o obstáculo. Ele bloqueia. E daí eu vou procurar sair daquele obstáculo para seguir meu caminho. E quem decide o caminho sou eu, quando eu estou com o cão-guia. Ele vai me livrar dos obstáculos. Ele está exercendo a função fisiológica dos meus olhos, que eu não estou vendo. E ele está vendo, e ele indica o que está vendo, e eu vou livrar aqueles obstáculos. Né? Como ele me indicou o que é, então eu vou sair me livrar daquele obstáculo. Ô, Newton, sabe quem tá aqui? Fernando, dizendo que tá com saudade do pedal duplo acessível. Fala do pedal duplo. Maravilha! O pedal duplo acessível é um grupo maravilhoso que nós criamos no WhatsApp, né? Temos aí Fernando Dias, José Carlos Amaral,
que eu agradeço a Carlão aí, que fez a consultoria juntamente com Marta Lima. Marta Lima foi que fez a audiodescrição do Fly aí, tá certo? Foi ela que fez a audiodescrição juntamente com Carlão, que foi o consultor, e foi uma dupla maravilhosa, né? A audiodescrição ficou muito boa aí. Né? Eu queria que Cris fizesse, mas ela ainda não fez nenhum curso de audiodescrição, né? Aí eles fizeram, só queria agradecer a Carlão aí Eu e fui a fazer Marta. uma descrição de um texto, uma vez eu fui fazer uma descrição de um texto, coloquei um negócio lá de emoção, aí a pessoa disse, Cristiane, não se coloca a parte emocional daquele dia em diante, bicho. Eu disse, ó, eu não nasci para fazer a descrição disso, não, porque se eu não colocar emoção naquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir fazer. Aí eu disse, ó, Newton, dá não, bicho. Eu vou ficar falando coisa aqui que não tem nada a ver, eu vou dizer, por exemplo, você dizer céu azul, eu vou dizer céu azul maravilhoso, não vai dar certo. Então, a gente precisa do apoio e reconhecer que a gente não sabe tudo nem todas as áreas. E eu confesso que em alguns momentos isso é difícil um pouco para mim, porque eu sou... assim, a gente fuça. Só quando a gente não aguenta mais, bicho, aí a gente diz, não, vamos pedir ajuda aos universitários, mas ele sabe que a gente peleja muito, né, Newton? Principalmente quando a gente está fazendo laudo, assim, porque a gente também trabalha com acessibilidade digital, acessibilidade para a web, né? É bom que vocês saibam. O que é isso? A gente analisa o site e, através dessa análise, a gente diz o quão está acessível esse site. E aí tem algumas etapas, tudo, e a gente fica ele, todo mundo junto, tem NVDA, né? E a gente é bem, assim, criterioso mesmo. Eu vou falar somente rapidinho aqui algumas pessoas para que você saiba que está aqui, que é bem legal também a gente se comunicar. Viviane Marcelini, Alessandra, foi minha aluna de tiflologia. Cabral, Valéria, que é minha tia, Dani, que é de São Paulo, uma amiga maravilhosa, Maria da Paz, Aline, Macibele, Tiago Henrique, Naídio, Portela. Tem família aqui, né? Naídio Portela. Naidila é minha amada mãe, que eu amo. Perdão. Um beijo, mãe. Ah, meu Deus. É bonito isso, viu? Uma aluna querida e hoje é a minha amiga também e a gente faz trabalho juntos. É assim. Meus alunos se converteram em parcerias e parceiros, né? Thalita, Pedro, Nira Leão, Pedro, meu sobrinho, Ivanira, minha irmã, família toda. Carmita, Patrícia Pimentel, uma amiga grandiosa, minha amiga Patrícia. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Aí Fernandão disse, né, que tá com saudade do pedal duplo acessível. Jaqueline Bento. Um montão de gente aqui. Coisa Gabriel. boa. Eulália, né? A escolinha Primeiros Passos, que é a escolinha lá a escola lá de carne de vaca que a gente dá assessoria. Muito legal a escola. Vamos divulgar, gente. Jaqueline, então. Aí eu vou às perguntas, tá certo? Uma das perguntas foi: por que... Vamos lá. Por que geralmente as tecnologias são caras para a pessoa com deficiência? E como resolver isso? É uma coisa que me entristece muito, que nós temos muita tecnologia assistiva e muitas dessas tecnologias assistivas, no meu ponto de vista, ele é expositivo. Porque nem todas as pessoas têm condições de comprar, né, produtos, objetos, né, serviços, pagar por serviços, né, por um material tão caro. Né? A gente vê que tudo é caro. A gente pega uma impressora Braille hoje, na faixa de 21 mil, uma Basic, né? 28 mil. Então, um óculos que lançaram agora há pouco, né? 18 mil. São coisas assim que é fora de mercado para as pessoas com deficiência no geral. Só realmente quem tem condições financeiras de comprar, né? Que tem um poder aquisitivo muito bom para ter acesso a toda essa tecnologia.
mas, no geral, as pessoas com deficiência visual são muito prejudicadas em relação às tecnologias assistivas. A gente tem um básico. Quem perguntou foi Ednilson Sacramento. Um abraço, meu amigo Ednilson. Ele é jornalista, deficiente visual também, lá da Bahia, viu? Pessoa maravilhosa. Um cara que luta muito. Eu vou falar um pouquinho assim, sobre o ponto de vista a gente precisa de mais pessoas estudando sobre isso. A questão da acessibilidade é uma via de mão dupla, né? Então, as coisas não podem estar só com o pessoal de TI, né? As tecnologias de hardware e de software. A gente precisa de mais gente estudando sobre isso. Mais pessoas desenvolvendo coisas que são mais práticas. Por exemplo, eu e Nilton, a gente foi numa feira, eu acho que a gente se encontrou lá, não foi, Nilton? O pessoal da área como é, Nilton? O pessoal Tecnologia da educação, o congresso que houve. Estava desenvolvendo uma bengala, tal, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa de pessoas estudando verdadeiramente sobre isso, né? Se eu fosse depender, por exemplo, de investimento para poder estudar sobre isso, eu não saberia nada. Então, eu vejo, assim, a gente é muito parceiro, eu e Ivanilton, porque a gente estuda e a gente vai tentando ver sempre as possibilidades que são mais acessíveis para as pessoas. Mas não há saída se a gente não estudar, né? Não há saída. E a gente precisa criar, pensar, repensar, reestruturar, ver a necessidade do outro, certo? Então, assim, se a gente não perguntar ao outro qual é a necessidade também, a gente vai ficar criando coisas que só como foi que tu falou, Nilton, como acessório, eu acho que foi uma palavrinha assim, você vai ficar criando coisas que, às vezes, coisas caríssimas. Dispositivas, né? Só para expor e pronto, ficar ali na vitrine. Tem que parar essa coisa Como é que se para de criar coisas expositivas? Sentando com o outro, analisando a necessidade do outro e identificando o que o outro realmente precisa e trabalhando com as possibilidades do outro também. Então, não dá a tecnologia assistiva, as pessoas com necessidades específicas, deficiências, a nomenclatura que vocês quiserem definir aí, porque é muito perigoso a gente ficar, né, o tempo todo com alguma coisa ou outra. A gente sabe quais são, as que são, pela ONU, etc e tal, mas o que a gente precisa, na verdade? A gente precisa de gente que perceba o outro em todos os aspectos. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência visual, em especial, eu comecei a perceber o outro. E nessa percepção, eu comecei a determinar dentro de mim o que eu posso dar para essa pessoa, para que ela tenha mais facilidade no aprender. Isso me ajudou em todas as outras áreas, todos os outros níveis de estudo, etc e tal. Hoje em dia, eu sou uma das maiores usuárias de tecnologia assistiva, certo? Eu escuto, leio. Muitas vezes, quando eu estou exausta e eu quero ler aquele determinado assunto, porque quando eu quero ler uma coisa é muito complicado, eu fico querendo vencer meu cansaço, eu coloco no áudio. Eu coloco eu coloco, por exemplo, uso recursos, vamos supor, da Google, né? Vamos fazer uma merchandising aqui. Então, você vai lá no Google Tradutor, você está cansado de ler um texto, coloca o texto lá, coloca o áudiozinho lá e você fica... cara, né? Você até vai melhorando. Então, tem vários recursos, várias tecnologias. Nilton, tem mais umas perguntinhas aqui. Quer falar alguma coisa antes? Okay. Eu quero só complementar. Quando eu falo assim que as tecnologias assistivas são muito caras, não é querendo que essas tecnologias assistivas venham de graça para nós, porque trabalhamos, né? E quem fez a tecnologia, aquela tecnologia teve gasto, teve custo, né? Então, ele tem que tirar o que ele gastou e ter o lucro dele. É um trabalho dele, é um profissional, tem que valorizar. Mas o que a gente vê muito por aí é a questão do valor crescer demais, né? Coisa de 100% em cima do valor do produto, 200%. Então, é uma coisa que fica inacessível para as pessoas com deficiência, né? A questão da aquisição desse material. Então, as pessoas que trabalham com isso procurem ver que a tecnologia assistiva é um produto que é necessário, é específico para as pessoas, para que ela possa ter
autonomia, independência, qualidade de vida, tá certo? Eu estou falando aqui de tecnologias assistivas, né, que eu trabalho e tudo, e aquelas tecnologias assistivas que vêm para qualidade de vida, né? Tem um usuário de cadeira de roda, tá certo? Que tem uma cadeira adequada para ele, tá certo? Uma pessoa que tem uma perna amputada, tem que ter uma prótese, né? A medida correta para ele. Então, coisas que são super importantes, vem da qualidade de vida da pessoa, né? Vem incluir a pessoa para ter autonomia de ir e vir, né? Ter independência, fazer seus trabalhos, né? No dia a dia. Ô, Pode fazer Newton. outra pergunta. Não, aí tem uma pessoa me perguntando, Ana Adélia tá me perguntando se eu fui professora de Terezinha. Se for Terezinha Beltrão, a gente foi amiga de pós, Farias, eu acho. mas eu não sei se é ela que você está falando. A gente Eu acho que estudou. é Terezinha Farias, que é a E também. Eu não Não sei, sei. assim, Terezinha. Minha Ana, gente, eu não. Tem muito aluno. Ana Adélia. Ana Adélia trabalha comigo lá em Jaboatão, minha colega de sala de recursos. Pessoa maravilhosa Ah, também. legal. Então, Mari Santiago está perguntando, Cris, onde podemos encontrar o seu livro? Mari, meu livro, para quem tiver interesse, é só me mandar um e-mail que eu mando em PDF. Pelo WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp e mando pelo Instagram também. Pode ser por e-mail, meu e-mail é cabral.cris, com CHRIS, @gmail.com. Pode me pedir pelo direct também aqui quando terminar a live. Eu só garanto mandar hoje. Eu posso mandar a partir de amanhã, tá? Porque eu tenho umas outras coisas que eu faço depois da live. E eu mando para vocês em PDF, porque esse livro ele foi criado em PDF. Aí eu imprimi ele para ter uma cópia, certo? Peraí, Nilton, tem mais uma. E ele tem acesso gratuito, porque ele foi distribuído pelo pessoal do MEC, tá certo? Porque muitas escolas não permitem que use a máquina Braille na sala de aula. É uma questão aí que tem que ser revista, por quê? Ela é permitida, certo, utilizar, porém, é aquela questão de fazer barulho e tudo mais. Mas ninguém pode tirar o direito das pessoas com deficiência de utilizar, certo, a máquina Perkins. Ela é uma tecnologia assistiva. Se o aluno ele se sente mais confortável utilizando a máquina Perkins e ele tem acesso a essa máquina Perkins, que é uma máquina muito cara, e nem todas as escolas têm, quando tem uma máquina para todos os alunos com deficiência. Então, se esse aluno tiver acesso a essa máquina, certo? E ele se sentir mais confortável utilizando ela do que a reglete, não tem por que não utilizar, né? Eu sei que faz um pouco de barulho, mas é uma necessidade específica dele e ele se sente mais confortável utilizando a máquina Perkins. Newton, em geral, as pessoas têm um nível de tolerância muito complexo, né? Assim, por exemplo, a máquina Braille faz barulho, beleza, mas é um direito, tá? Eu estou no computador digitando. Às vezes eu digito com muita força, porque lembra que eu falei, eu aprendi datilografia. Aí, algumas pessoas dizem, você bate muito forte. Então, assim, sempre vai ter incômodos, sempre vão existir pessoas nesse sentido. Então, a gente não está aqui para ficar freando a nossa vida, os nossos direitos, porque as pessoas se incomodam. Vocês precisam entender um pouco, né? A gente também precisa ter um pouco de tolerância com essas situações, né? Tem uma outra em relação a Braille. Vê. Não, Só complementando, Cris. Só Tá. complementando. Os leitores de tela mesmo, né? Eu procuro utilizar com fone de ouvido, porque muita gente se incomoda com o barulho, né? Enquanto aquilo dali é maravilhoso para mim, para quem não faz uso do leitor de tela, aquilo dali é um incômodo. Então, sempre que eu posso, eu utilizo fone de ouvido. Em casa, não. Em casa, eu botar aqui, o pessoal já está acostumado. Mas eu procuro, assim, mediar essa questão, entendeu? Mas incomoda para algumas pessoas, né? Se eu puder usar o fone de ouvido, beleza. Se eu não tiver o fone de ouvido, eu não vou deixar de fazer meu trabalho por causa do leitor de tela que está incomodando outras pessoas. Procuro botar mais baixo, procuro, assim, evitar conflitos, né? Isso é Claro. importante também a gente fazer a parte da gente. A gente não tem a intenção, né? As pessoas precisam
A gente não tem essa intenção de, vou fazer ruído para te incomodar. Não é isso, né? O leitor de E tela às é uma vezes... necessidade específica minha. Então, tá sendo útil para mim. E eu não utilizo ele para provocar ninguém. Eu utilizo ele para executar minhas atividades. Tampouco eu digito tão forte, porque eu posso amenizar, mas vai ser sempre assim, involuntário, né? Ó, Alessandra tá dizendo que é sua colega do Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro. Pediu para mandar um abraço para você. Obrigado. Ela fez o curso de transcrição Braille lá no Benjamin Constant. Um abraço, Alessandra. Então, avisa que Mari, Santiago e Darilson do projeto Eu e Tu no Forró estão mandando um abraço. Mari e Santiago. Mari, Santiago e Darilson são os professores de dança, de forró, certo? Tem feito um trabalho maravilhoso, certo? Outro serviço de tecnologia assistiva, ensinando as pessoas com deficiência visual a dançar forró. Eu faço parte, eu não danço muito bem não, mas eu desenrolo. Aí eu faço parte juntamente com eles, é um trabalho maravilhoso, né? Tem oportunizado as pessoas com deficiência, né? Aprender a dançar forró, certo? É um lazer, é uma coisa maravilhosa e faz parte da nossa cultura aqui em Pernambuco, no Nordeste. Eu lembro de um forró que eu fui na casa do professor José, lá em Aldeia. Muito bom. Muito bom. Estou precisando de um forró daquele, professor. Vamos lá. O que levou você a escolher pedagogia? Flávia Carine. Eu tinha planos de fazer história. Eu entrei na educação, certo? Foi assim, acredito que foi Deus que me colocou, porque eu sempre antes eu trabalhei no Hospital de Picep, telefonista, câmara clara e escura, né, revelando as películas radiográficas, trabalhei no Lafep, já fui vendedor da Natura, já vendi Avon, roupa, guarda-chuva, sempre me virei, né? E quando eu comecei a trabalhar na Lafep, antes de começar a trabalhar na Lafep, eu comecei a fazer o curso o normal médio, né? O antigo magistério. Olha, E, mocinho, resuma, viu? Que a gente só tem 10 minutinhos de live. então, rápido. Então, aí eu fui convidado por Betânia Chalegre para atender justamente Larissa de Lourdes, que falou comigo aqui, lá em Pombos. Né? Eles me contrataram, eu fui trabalhar com ela, né? Foi um desafio muito grande. E quando eu estava trabalhando lá, chegou a oportunidade da Uniaselv. Chegou lá em Pombos e eu fiz pedagogia. Né? Eu queria fazer história, mas não tinha. Fiz pedagogia, que eu me apaixonei. Foi maravilhoso fazer pedagogia, me encontrei. Né? Daí fiz educação especial. E a Uniaselv usou a tecnologia assistiva para que eu pudesse estudar com qualidade, né? Que eles digitalizavam os livros, mandavam os livros digitalizados para eu ler no computador, mandavam o livro físico. A Uniaselv pagava uma pessoa para os sábados, nos encontros, aquela pessoa está sempre comigo lá lendo os trabalhos, as provas, sendo ledor. Então foi muito bom mesmo. Tem outra, juiz, e vamos lá, vamos correr. Vamos lá. Enfim, uma pessoa disse a ela, porque às vezes eu não... Pessoal, se vocês não quiserem que eu fale o nome, quando vocês fizerem as perguntinhas na perguntinha da interrogação, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu não sei. Então, uma pessoa perguntou a ela, quando soube que ela ensinava Braille, a pessoa disse a ela assim, você é desatualizada. Antes de Newton falar, eu tenho uma consideração a fazer em relação a isso. Eu sou, algumas vezes, para não dizer muitas, julgada porque eu uso algumas tecnologias que estão ditas como ultrapassadas. Para mim, nenhuma tecnologia é ultrapassada se ela serve como um processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, se eu observar que para o menino aprender a usar bem o teclado, ele vai precisar usar o DOSBox, eu vou usar o DOSBox. Podem gritar dizendo que já ultrapassou. Se o menino precisar, ou qualquer um outro aluno, eu não vou levantar bandeira aqui de ninguém. Eu estou aqui a serviço do processo de ensino, de aprendizagem, da tecnologia. Então, calem-se em relação a isso, né? Porque você precisa dar o
que ele precisa para aprender, minha gente. Parem com isso. Né? Eu estou dizendo de uma forma geral a essas pessoas que usam e julgam as ferramentas como ferramentas atrasadas. Né? Eu já... você vai usar o quê? Que tipo de teórico? Skinner opera... o cara vai aprender por erro e acerto. Se ele precisar aprender por erro e acerto, por memorização, eu vou usar a memorização, eu vou usar o erro e acerto, eu vou usar o construtivismo, eu vou usar o interacionismo, eu vou usar o que eu achar adequado, porque diante de 20 anos eu tenho uma certa experiência naquilo que eu acho adequado em relação a isso. Porque eu não sou uma pessoa só de prática, nem uma pessoa só de teoria. Eu sou uma pessoa teórica, prática. Eu gero teoria, eu pego a teoria, exerço na prática. Então, em relação a isso, eu sinto muito essas pessoas que entram nesse processo e te diz, Márcia, aí, que você está desatualizada. Você é quem sabe a melhor tecnologia que deve usar, entendeu? E deixa falar. Newton, fala aí. Cada aluno que eu tive, eu nunca utilizei o mesmo método de ensino, o mesmo planejamento. Por quê? Cada aluno tem sua subjetividade, sua singularidade, tem sua bagagem de conhecimento. Então, a gente tem que trabalhar com aquele aluno de acordo com a necessidade dele e o que ele se sente mais confortável. Né? É claro, se eu pegar uma ferramenta que não está sendo mais utilizada, mas ali é o ponto inicial, que seja o ponto inicial, ele aprende e depois dali eu vou partir para atualizar. Mas eu não posso excluir de jeito nenhum. Eu concordo totalmente com você em relação a isso. Márcia disse que fez o curso do Instituto Benjamin Constant também. Diz que ele admira bastante. Tem Márcia de Porto Alegre e Márcia Salles de Rondônia. Todas duas ótimas, gente boa. Gabriel está perguntando se existem propostas de jogos digitais para pessoas com deficiência visual. Yes, Gabriel! É nisso que a gente tá. Gabriel, tu contou o segredo. A gente está na luta. Existem propostas, estudos, pessoas estudando, um monte de coisa. Eu e Nilton por trás também. E a gente está preparando um curso para ensinar a fazer jogos digitais, para ensinar a fazer jogos adaptados primeiramente, porque a gente precisa trabalhar com o concreto. Primeiro trabalhar com o concreto, depois trabalhar com o digital, certo? Nilton, Roberto, o projeto de dança é com Dario. E a outra pessoa, desculpa, Newton sabe, tu me manda o contato que eu falo contigo. Roberto, ele ensina dança e é muito massa a dança que ele ensina para os meninos com déficit de inteligência, enfim, para pessoas em geral, né? Vou tentar achar Newton de novo, viu? Espera um pouquinho. Newton caiu. Mas ele se levanta. Ele se levanta. Oi, gente. Que bom, né? Que beleza isso. Eu amo esse tema, minha gente. É uma coisa assim... tá dentro de mim, sabe? Isso, sabe? Eu fico muito feliz de vocês estarem ouvindo a gente nesse momento. É tão importante isso, porque a gente faz tantas coisas pelos bastidores e pouca gente conhece, né? Enfim. Então, vamos lá. Deixa eu ver mais uma coisa. Se existe parceria do governo referente a recursos voltados para a tecnologia assistiva. Bem, existe, sim, porque, inclusive, esse livro, né, que eu tive a felicidade de fazer, de tecnologia assistiva e inclusão, ó, tem a bandeirinha aqui de Pernambuco, e quem quiser, eu mando o PDF, tá? Porque ele é gratuito. Então, assim, tá, eu mando o PDF, eu imprimi esse porque ele virou meu xodózinho, né, do coração. Então, aí eu mando, quem quiser pode me pedir pelo direct e eu mando o PDF, tá? Outra coisa, minha gente, Newton joga xadrez e ele tá treinando porque ele tem um campeonato, é sexta-feira ou é sábado, vamos torcer por ele, viu? Ele é arretado, ele adapta jogos, eu acho que ele caiu.
Não vai voltar mais, porque o Instagram acho que não vai deixar. Então, se vocês virem ele por aí, me avisam. E aí, ele trabalha... esse livro, manda para mim uma mensagem no Instagram que eu mando em PDF para ele, para vocês, tá bom? Não tem estresse, não. Esse livro é um livro público. Eu posso mandar para qualquer pessoa, vocês podem espalhar aí. Foi um prazer fazer esse livro. Dani, já está contigo. Então, Sacramento também. Então, pessoal, o Newton, a gente também trabalha, a gente faz parte do pedal duplo acessível, como o Fernandão falou aí. O que é o pedal duplo acessível? São bike duplas que tem pessoas... deixa eu ver, Newton pediu para ver aí, peraí. Deixa eu chamar ele. Então, a gente tem os voluntários e tem também as pessoas com deficiência visual. Então, assim, eu tive o prazer de fazer vários passeios com os meninos de Olinda, de Recife. Oi, Newton! Oi! Pedi! O pessoal tá adorando. Coisa boa. Vou mandar o livro para todo mundo que quiser. Isso é só mandar a informação que eu mando, pessoal. É só... como é ser voluntário do projeto Bike Dupla Acessível, é muito massa. É muito massa. É muito bom. A gente se diverte. Ô, Cris. Oi. Eu queria falar, né, do pedal duplo acessível rapidinho, porque a gente tem um pedal duplo acessível, anda de bicicleta e temos o serviço de tecnologia assistiva, que são os anjos voluntários, né? Precisamos deles para andar de bicicleta. Então, a tecnologia assistiva a serviço do pedal duplo acessível. E aí a gente ainda tem assim aquela parte que a gente faz, né, da historinha, que as meninas montam um roteiro e aí a gente vai dizendo os lugares. É muito massa, é muito massa. Para ser voluntário, você tem que entrar no grupo, no grupo dos meninos. A gente ama isso, né? Pode participar. Pessoal, eu gostaria já de agradecer a vocês, porque eu sei que daqui a pouco o Insta vai encerrar. Antes que ele encerre e seja abrupto o encerramento, eu amei. Meu e-mail é cabral.cris, CHRIS, @gmail.com. Se alguém puder digitar aí nos comentários, eu agradeço, porque como eu botei um comentário fixo aí, eu não consigo mais digitar. Cabral.cris, Cris é CHRIS, @gmail.com. Newton, seus agradecimentos, cara. Muito obrigada a você, viu? Pode agradecer ao pessoal. Pronto. Eu quero agradecer primeiramente o convite de Cris, né? Estamos sempre trabalhando junto aí. E é maravilhoso estar sempre fazendo esses trabalhos junto com você e ter a oportunidade, né, de falar sobre inclusão, mostrar a importância da tecnologia assistiva na vida das pessoas com deficiência. Então, isso tudo foi maravilhoso, é muito gratificante. Tudo que a gente tem é que não deve guardar para si, mas sim compartilhar com o próximo, para que possamos crescer juntos. Tem espaço para todo mundo. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, que reservaram um pouco do seu tempo para nos presentear, né? Só em saber que vocês estão aí ouvindo, né? E trocando essa experiência, porque a gente está falando aqui e vocês estão perguntando, vocês estão fazendo a gente refletir também. As perguntas de vocês nos fazem refletir também o que é que podemos fazer melhor, né? Trabalhar mais pela inclusão. Já está acabando! Eita! Gente, maravilhoso de todos e de todas. Adorei aqui a live. Com certeza vai fazer outras lives e a gente está trabalhando em cursos online para ensinar. Tchau, gente. Beijo, abençoe. Tchau, abraço.